Hello! Bem-vindos a mais uma live toda terça e sexta às 12h12. Nós temos um encontro marcadinho aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo, tá? Conteúdo, fontes de ideias aí para que vocês possam criar conteúdos mais interativos, mais dinâmicos, de uma maneira mais fácil. Galera que está entrando aí, bem-vindos. Me falem, criar conteúdo para vocês gera alguma trava, gera algum motivo de desânimo aí? É muito comum vocês me mandarem isso na caixinha e aí hoje eu quero bater um papo rápido com vocês hoje. Não sei como é que anda os bastidores aí, mas agora em abril, parece que abril assim voou, né? Março demorou horrores e abril já foi uma coisa bem mais rápida. Vocês sentiram isso também? Estou sentindo desde semana passada uma energia mais pesada, sabe? E aí tô nessa, administrando, respeitando também meu tempo. Eu também dei uma trabalhada bem mais pesada agora em abril. Mas tô tentando agora nesses dias respeitar mais meu tempo e focar um pouquinho mais nos bastidores aqui de umas coisinhas que eu tava precisando. Bora falar de conteúdo aí, né? Gente, lá na Maratona do Zero à Venda, que aconteceu no início do mês, não foi? Foi no início desse mês, parece que foi tipo semana passada, mas foi no início do mês. A gente falou muito sobre produção de conteúdo, sobre como produzir conteúdos melhores, onde encontrar ideias. Vocês já sabem, né? Não adianta só postar projeto, não adianta só postar explicação do teu serviço, não adianta só postar antes e depois do que você tem ali. Você também tem que criar um conteúdo que entretém essas pessoas, aquele conteúdo de valor que eu falei até nesses últimos dias para vocês, tem post no feed sobre ele. Um conteúdo de valor deve ter 4 elementos, 4 S. Deve ser um conteúdo que entretém. As pessoas entram aqui no Instagram querendo se entreter, querendo dar uma desopilada, né? Elas não entram 100% focadas em aprender algo, em buscar um profissional para fazer uma transformação na casa delas, no ambiente que elas querem. Elas entram com o objetivo maior de entreter, afinal é uma rede social. Então esse é o primeiro teu conteúdo tem que entreter as pessoas. Teu conteúdo tem que educar essas pessoas também. O que é educar? O teu conteúdo tem que mostrar para as pessoas o porquê o porquê da necessidade de te contratar. Por muitos e muitos anos, né, décadas talvez aí, a arquitetura principalmente foi vista como um serviço muito ligado ao luxo, ao lado artístico, ao lado do glamour ali, era muito artístico mesmo, né? Então, assim, a gente só via os globais fazendo alguns anos, bons anos atrás, né? Mas era tipo só a nata da sociedade que poderia contratar um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom designer de interiores ali para fazer a transformação na sua casa. Aos poucos, as pessoas, graças a Deus, foram percebendo, né, os próprios profissionais, tá? Quando eu tô falando aqui, os próprios profissionais foram percebendo que se eles não saíssem desse pedestal que foi colocado lá antigamente, se eles não saíssem desse pedestal, eles iam viver só de glamour, e glamour não enche bolso. Glamour não compra comida, não compra pão. E aí as pessoas começaram a se movimentar mais, né? Tentando desmistificar esse uso da arquitetura, do design de interiores, como uma questão puramente ligada à estética, puramente ligada ao lado luxuoso da coisa e começou a ser tratado como uma questão de necessidade. E aí, como é que você faz isso para o público da classe B, da classe C, da classe D, que está muitas vezes precisando contratar um profissional como você, mas está muito ligado àquela ideia enraizada de anos atrás? Através do conteúdo, através da comunicação, através do marketing. E como a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros aqui nessa rede social, só que no Instagram é uma chance, é um potencial gigantesco de você educar essas pessoas. Então o teu conteúdo também tem que educar essas pessoas da necessidade de te contratar, do jeito de te contratar ali para aquele serviço necessário, tá? Então esse é o primeiro entreter, segundo educar, terceiro ensinar. O teu conteúdo pode ensinar as pessoas. E ensinar é diferente de educar aqui nesse caso, tá? Nesse caso, a educação significa mostrar para as pessoas a necessidade de te contratar. Já ensinar significa mostrar para as pessoas um pouquinho do que você sabe, que ela também pode aplicar na casa dela. E aí é que muita gente trava nesse ensinar aqui. Lara, se eu ensinar para as pessoas o que eu sei, por que elas vão me contratar? Sempre surge isso, né? Lara, tô publicando muita dica no meu perfil, acho que as pessoas não vão me contratar porque elas já têm lá de graça. Será mesmo? Será mesmo? E aí eu fico me perguntando, né?
Quem aí gosta de assistir MasterChef, esses programas de culinária? Quem aí gosta disso? Me conta aí no chat. Eu dou maior valor a assistir esses programas, sabe? Adoro eles, acho que eles são, sei lá, de alguma maneira eu gosto de assistir aquilo. Pergunta se eu sei fazer um arroz na cozinha. Não sei. Me viro, não passo fome não, mas não sei e não tenho interesse de aprender a cozinhar, mas eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de ver aquelas dicas ali. Às vezes eu passo horas seguindo um perfil de culinária, sabe? Cozinhando rapidamente alguma coisa, aí eu fico assistindo aquilo. Pergunta se eu já apliquei aquilo alguma vez, se eu já tentei comprar nos ingredientes no supermercado para tentar fazer em casa. A maioria das pessoas não faz isso, claro, tem aquela parcela que vai lá e vai tentando fazer sozinho mesmo, às vezes até por uma questão de gostar. Tem o do it yourself, né, que foi muito criado através do Pinterest, que as pessoas aprendem a fazer sozinhas determinadas coisas, mas tem um limite até onde elas conseguem fazer sozinhas. Tem até um limite burocrático do que elas podem fazer sozinhas. Elas precisam, às vezes, da tua assinatura, elas precisam da tua regularização, elas precisam de você ali naquela obra muitas vezes para aquela obra poder acontecer. Então, é sair dessa zona de medo, de escassez, se eu mostrar para as pessoas muito do que eu sei no feed, nos stories, elas não vão me contratar porque eu já vou ter ensinado tudo. É impossível em 1 minuto, é impossível num carrossel, é impossível num post, você reduzir todo o teu conhecimento de 6 anos, sei lá, de quantos anos de carreira você tem aí para uma pessoa que está te acompanhando ali no perfil. Então não tenham medo. Através do conteúdo que ensina as pessoas, você vai gerando necessidade na cabecinha delas, você vai gerando desejo de fazer. Eu tenho na minha cabeça, né? Um dia eu vou fazer aqui um curso de culinária com um chefe legal. Um dia eu vou fazer um almoço para reunir a família. Não sei quando, mas isso está na minha cabeça, sabe? Porque eu gosto de assistir esse tipo de programa, mas não significa dizer que eu vá lá e vou colocar a mão na massa. Então é um conteúdo que ao mesmo tempo que entretém, ele me ensina alguma coisa. E é isso que dentro do teu perfil também pode ter. Beleza? Então a gente já falou de conteúdo que entretém, conteúdo que educa, conteúdo que ensina. E eu quero também um conteúdo que eleva o nível de consciência. Então a gente fecha os 4 E's. O que é um conteúdo que eleva o nível de consciência? É aquele conteúdo de quando as pessoas entram no teu perfil, elas entram muitas vezes para salvar os conteúdos, para se inspirar, para para entender um pouco mais sobre decoração, para entender um pouco mais sobre uma obra, sobre uma reforma, mas aos poucos ela vai elevando aquele nível de consciência ali, ela vai identificando quem é você, ela vai identificando os teus serviços, a diferença entre você e o teu coleguinha, que ela também segue, ela vai identificando essas nuances, sabe? Essas minuciosidades que acontecem dentro de um conteúdo que vai também elevando o nível de consciência e que não acontece do dia pra noite, tá? Esse conteúdo que eleva o nível de consciência é um conteúdo que tá muito ligado à autoridade, à geração de autoridade, que é o que eu falo muito pra vocês aí, que às vezes até recém-formados, ou mesmo quem já tem anos de carreira, quem já tem mais uma carga maior, às vezes não tem autoridade na sua área. Já é formado, sei lá, 10 anos, 15 anos, mas não tem um nome reconhecido na cidade que atua ali. E aí essas pessoas vão ficando meio, às vezes tá até com dinheiro, às vezes estão até pegando clientes, mas vão ficando, também queria ser reconhecida como uma fulaninha de tal, porque assim eu consigo aumentar o lucro, né, que eu tenho em cima de cada serviço que eu opero. Aí tem também aqueles recém-formados, Lara, mas como que eu vou pegar projeto se as pessoas não confiam em mim, se eu nunca atendi nenhum outro cliente antes? Resposta para todas essas perguntas, autoridade. Através desse conteúdo que eleva o nível de consciência, você mostra para as pessoas o que você sabe, mostra para as pessoas o que você é, mostra para as pessoas como que você as ajuda e isso eleva esse nível de consciência que ela tem. E aí ela chega num degrauzinho baixo dentro do teu perfil, só para seguir o perfil porque gosta de decoração e começa a cogitar te contratar, certo? Então esses 4 E's aqui, eles são o combo do conteúdo de valor que deve ter aí dentro do teu perfil. Beleza, Lara, entendi aqui que eu tenho que ter esses 4 E's dentro do meu perfil, mas o que eu posto? Eu já acabei com todos os meus projetos, eu tô sem projeto agora, eu já publiquei todas as imagens possíveis de cada um dos projetos que eu tenho, eu não sei mais o que eu posto, eu já publiquei algumas dicas aí, tô meio travado para isso. Então vamos lá, eu quero propor um exercício aqui para vocês a partir de hoje, que é um exercício que eu já faço, acho que desde a faculdade, porque eu também
Fui ensinada isso através dos estudos em brainstorm, que é aquela conversa quando você senta numa mesa com várias pessoas e vocês fazem um brainstorm ali, sabe, sobre determinado tema. Vocês definem um tema e cada um fala sem julgamentos durante um período de tempo ali. E aí, dentro da faculdade, a faculdade de publicidade, a gente é muito induzido a isso, sabe? A fazer isso o tempo inteiro para aumentar o nosso processo, para melhorar o nosso processo criativo aí em cima de cada campanha publicitária que a gente ia fazer e tudo mais. Então, desde sempre isso está dentro de mim. E aí hoje isso vai se expandindo, né? Porque a gente precisa aumentar o nosso repertório cultural. Muitos de vocês ficam travados na hora da produção de conteúdo porque só consomem só consomem Instagrams de outros profissionais, colegas seus. E aí vai produzir um conteúdo e ao invés de você produzir um conteúdo seu, autêntico, que gere valor para o teu público-alvo, você entra lá no perfil de um colega seu, que faz a mesma coisa que você, às vezes trabalha no mesmo nicho de mercado, e aí você vai lá ver um conteúdo que você acha que foi bom pra ele, que você acha que deu bom porque você gostou daquele conteúdo, e replica dentro do seu perfil, fazendo algumas adaptações ali. Isso é errado? Nem tanto, mas existem maneiras de você aumentar esse repertório cultural para que você tenha uma produção de conteúdo mais autêntica, que tenha mais charme, que tenha mais teu DNA e que as pessoas se sintam mais impactadas por esse conteúdo. Tá? Então eu vou propor aqui um exercício para vocês, que é esse que eu faço sempre e que me ajuda demais. Você voltar o seu olhar para um olhar mais clínico, um olhar mais profissional sobre tudo que você olha. Principalmente vocês, que vocês trabalham com arquitetura, design e construção aí, tudo que vocês olham teve um dedinho de algum profissional da área de vocês. Tudo, absolutamente tudo. Uma parede em branco ali teve um dedinho de algum profissional. E um prédio na cidade, numa avenida, teve um dedinho de algum profissional como vocês. Uma casa de algum vizinho que vocês entram, a própria casa de vocês, uma casa de algum familiar, teve um dedinho de algum profissional como vocês. Então, para vocês irem aumentando esse repertório cultural, tenham sempre em mente que vocês precisam anotar as ideias. A gente está lendo até um livro agora, eu e a galera do Clube do Livro, que hoje é dia, tá? Para quem é aluno aí, hoje é dia às 18 horas, a gente tem nosso encontro do Clube do Livro. A gente está lendo um livro que chama Atitude Mental Positiva. E nesse livro ele fala exatamente disso. De você também abrir a sua mente para o que está na sua frente, começar a visualizar mais as coisas, sabe? Através também fazendo brainstorms, calando, ficando em silêncio e olhando para dentro um pouquinho para que você identifique as ideias que você tem dentro da sua mente para externalizar isso, fazendo o link com a arquitetura, o link com a engenharia, o link com o design de interiores, tá? Maneiras de você encontrar onde você encontra essas fontes, né, para você fazer esse link. Cara, em tudo, desde o local que você olha até as coisas que você costuma consumir. Então, por exemplo, filmes e livros. Todas as vezes que eu tô assistindo um filme, um livro, eu tento lembrar, né, claro, estou ali para me divertir, para dar uma desanuviada, uma desopilada, mas eu tento sempre identificar naquele momento que eu tô assistindo aquele filme, quando ele finaliza, eu falo assim: isso aqui dá pra virar conteúdo pro perfil? Alguma coisa que foi falada por algum dos personagens no filme, dos atores, o enredo da história, o cenário daquela história, alguma coisa que eles falaram me remeteu que eu possa ajudar o meu público-alvo? E aí isso dá pra vocês fazerem claramente, né? Dentro do mercado, principalmente aí de design de interiores e de cenografia, que muitos de vocês trabalham também. Pô, teve o Oscar agora. Pega todos quem gosta de cinema, né? Pega a lista dos filmes que estavam nomeados, né? Nomeados, enfim, que venceram lá o Oscar ou que estavam na disputa, para você assistir esses filmes se você gosta de cinema e aí anotar ali, ó. O filme Nomadland, que foi o vencedor, tem um cenário todo no estilo XYZ. Provavelmente a pessoa, né, a cenógrafa desse filme utilizou como escala de cores, como paleta de cores e como inspiração para fazer esse cenário aqui, o estilo escandinavo,
Tô supondo, tá? Mas aí você vai fazendo links com essas coisas. A culinária, já dei essa dica aqui pra vocês, não vi ninguém aplicando até agora. Quem tiver aplicado me manda. Pegar aí o top 10 dos restaurantes Michelin pra você. Quem trabalha com restaurante, com projeto comercial assim, cara, isso daqui é muito bom. Você pegar os projetos dos restaurantes que você já visitou numa viagem, que você já foi, que você já comeu, ou os restaurantes que tem estrela Michelin, para você colocar para as pessoas qual que é o estilo de arquitetura que foi projetado para aquele arquiteto quando ele estava fazendo aquele restaurante. O que aquilo tem a ver com o estilo de culinária que aquele restaurante comercializa para o público-alvo deles. Se você trabalha com um projeto comercial, você trazer isso dentro do seu perfil é lindo, é massa, porque aí as pessoas, cara, eu nunca vi isso antes. Que legal, acho que dá pra fazer assim, eu também vendo frutos do mar. Igual esse restaurante que tá lá na Grécia, talvez eu consiga trazer um pouquinho da Grécia aqui pro meu restaurante também. E aí você vai elevando o nível de consciência dessa pessoa. Na moda também, gente. Quais foram os últimos desfiles aí da Fashion Week? O que é moda? O que é tendência na moda? As texturas, as cores, as modelagens. O que é tendência na moda como vestimenta? Que tem também esse link com o estilo de projetar. Dá uma identificada nisso, tá? Uma outra fonte muito fácil que vocês encontram é o Google. Às vezes vocês falam, Lara, eu não sei o que publicar. Eu sou focada em projetos infantis. Meu nicho é projeto infantil. E aí você vai lá e coloca projeto infantil no Google, ou projeto para criança, ou quarto de criança, você vai ter ali uma lista de pelo menos, acho que entre 5 e 10 possibilidades que o próprio Google te dá das perguntas das pesquisas mais feitas. Se tem muita pesquisa feita, é porque o público-alvo está buscando por aquilo. Então vai ser um conteúdo legal também de valor para eles. Um outro tipo de fonte que vocês pouco utilizam é a conversa. E na conversa dá para vocês escolherem muitas ideias de conteúdo. Pegar aqueles clientes que você já atendeu e dar uma analisada naquela conversa que você teve com ele no WhatsApp. Dá uma olhada, o cliente perguntou sobre alguma coisa, o cliente te mandou opção de 2 tapetes aí para colocar na sala. E aí você indicou aquele outro tapete. Por quê? Por que aquele outro tapete combina mais com o estilo daquela casa? Como um cliente, sei lá, que você tinha aí, que é o meu caso aqui em casa, né? Eu tenho um estilo, o marido tem outro. Como fazer essa combinação de estilos para dentro de um ambiente que os dois vão transitar, de maneira que os dois se sintam confortáveis naquele ambiente e sintam que a sua personalidade está ali dentro, sabe? Essa conversa que vocês têm com os próprios clientes de vocês ou com os seguidores mais engajados ali no direct, isso vai fazer fluir muita ideia na tua mente dos tipos de conteúdo que vocês podem anotar aí, tá? Uma outra fonte de ideia de conteúdo é você chegar e perguntar aqui na caixinha, utilizando aquele teste, sabe? Nos stories aqui. Não abre só caixinha de perguntas não, porque às vezes eu vejo vocês abrindo caixinha de perguntas de uma maneira errada. Eu vou já dar uma dica pra vocês sobre isso. Mas abrir enquetes, abrir teste com possibilidades de conteúdos ali pra você ir identificando. Não, essa semana as pessoas, sei lá, as pessoas gostam muito percebi que eu publiquei botei umas batalhinhas aqui de alguns móveis, de alguns adornos e a maioria marcou o estilo industrial. Então eu vou criar um conteúdo explicando como que funciona o estilo industrial e dando algumas dicas de como que a pessoa pode inserir aquele estilo dentro de um apartamento, dentro de um escritório. Você fazer isso, sabe? Então através dessas enquetes e desse teste de quiz, as ideias vão fluir muito bem também. Vamos lá para a caixinha, deixa eu dar essa ideia aqui que vai até fugir um pouquinho do tema das fontes de ideias para criar conteúdos de hoje, mas é algo que vocês também sempre perguntam e às vezes eu vejo vocês errando pra caramba nisso e é super simples. Uma caixinha de perguntas só começa a dar mais retorno à medida que você vai fazendo. Por quê? Porque as pessoas precisam ter autoridade precisam te ver como autoridade naquela área para que elas possam te fazer uma pergunta. Se elas não te veem como autoridade, elas não vão te perguntar, tá? Simples assim. E aí como que você melhora o engajamento nessa caixinha, né? O número de perguntas recebidas. Você precisa antes, gente, fazer uma sequência de algum conteúdo e colocar depois essa caixinha de uma maneira mais específica. Às vezes eu vejo vocês, tipo, sei lá, não são ativos nos stories, não são ativos de alguma maneira no feed, ou começaram a ser ativos agora e aí, do nada, coloca uma caixinha de perguntas, me faça uma pergunta. Faça uma pergunta, como eu posso te ajudar? As pessoas
estão perdidas, elas estão caindo ali de paraquedas. Se você não faz uma sequência antes que eduque essas pessoas para essa caixinha de perguntas, elas tendem a não responder, tá? Então comecem a tentar utilizar essa dica aqui, dessa sequência seguida de uma pergunta mais específica, que eu tenho certeza que vai dar bom aí, à medida que vocês vão fazendo. E é constância, tá? Alta constância aí. Deixa eu ver o que mais de ideias aqui. Falei da moda, falei da gastronomia, falei dos filmes, nas artes também, na música também. Aquela música que tá bombando, que você tá assistindo aí algum Reels, que tá com alguma música legal, você fala, cara, essa batida aqui dá pra eu fazer um antes e depois de um projeto que eu tenho ali, umas imagens ali. Você vai lá e cria com uma música legal, que dá todo o envolvimento para aquele conteúdo, sabe? Através das artes, como as artes podem impactar, como um quadro pode impactar, estilos de quadros que tenham a ver com estilos de decoração, como, sei lá, uma escultura, como uma pintura pode valorizar o ambiente ou não, tá? Falar sobre isso é legal também. E nos próprios Reels, TikTok, sei lá, LinkedIn, YouTube, todos esses outros, essas outras redes sociais vão te ajudar a colher ideias também de temas, tá? Eu já tive várias ideias assistindo aí vídeos no Reels, então eu deixo assim, eu vou consumindo como consumidora mesmo, sabe? Então não tem a abinha do Reels aqui, que é a prioridade do Insta. Ele vai lá, você vai arrastando, aí tem um Reels dançando, a galera fazendo uma dublagem, alguma coisa. Aí eu vou assistindo aquilo só pra me divertir. E do nada vem uma ideia de um conteúdo, que às vezes não é nem um Reels, às vezes é um vídeo que vai pedir algo mais. Às vezes é um Reels, às vezes é um post em imagem. Mas a ideia vem. Você precisa se colocar dentro das possibilidades, dentro desse brainstorm aí no dia a dia, sem julgamentos, para que as ideias comecem a ser concebidas pela tua mente, fazendo essa combinatividade. Tá? Então tentem começar a pegar essas fontes que eu dei aqui pra vocês, essas, sei lá, 10 fontes que eu dei aqui pra vocês de onde encontrar mais soluções para conteúdos, mais ideias, mais combinações legais de conteúdos para dentro do teu perfil, para que vocês criem um conteúdo mais autêntico e parar só de consumir outros profissionais. E fica uma última dica aqui para vocês hoje: evitem consumir demais conteúdos de outros profissionais da área. Às vezes, sem perceber, vocês estão criando um projeto igualzinho ao dele. Às vezes, sem perceber, você está criando um conteúdo igualzinho ao dele. Às vezes, sem perceber, você está falando igualzinho a ele. Às vezes, sem perceber, você está fazendo as mesmas piadas, tendo os mesmos trejeitos, a mesma linguagem, a mesma comunicação. E aquilo, muitas vezes, também não é a tua verdade. Não faz parte da tua personalidade. E aí, você começa a atrair um público, porque quem comanda a comunicação, quem atrai o público é a comunicação, o tipo de público que você quer, e aí você começa a atrair um público diferente. Você começa a atrair um público que é, sei lá, é mais sério, você é uma pessoa mais engraçada, ou você começa a trazer um público mais brincalhão e você é uma pessoa mais séria, ou você começa a trazer um público mais meigo e você é uma pessoa mais direta, ou você começa a trazer um conteúdo, um público, né, mais direto e você é mais meigo, então vai te doer aquilo de determinada maneira que aquela pessoa falar. Então a tua comunicação é que impera, a comunicação é a rainha de todo o perfil. O jeito que você se comunica deve ser o jeito com o qual você quer atrair o público-alvo. Se você tem um jeito diferenciado aí, você vai atrair esse público do jeito que você está comunicando, tá? Então, para a ideia de conteúdo, para feed, para stories, para lives, é isso. Vejam também os conteúdos de vocês, entrem em sites, filtrem pelos últimos 2 anos, deixem todos os conteúdos lá e façam uma análise dos conteúdos que mais tiveram alcance, salvamentos e encaminhamentos. Essas 3 métricas aqui são as 3 métricas que vão fazer o conteúdo de vocês aumentar no engajamento e aumentar também nos 4 S, tá? Vão educar mais, vão elevar mais o nível de consciência, vão entreter mais e vão ensinar mais o teu público-alvo. Façam essa análise também que vai dar o próprio conteúdo que você fez aqui, um conteúdo que você fez, sei lá, há 1 ano em vídeo, hoje pode virar um conteúdo em carrossel. Um conteúdo que você fez há 2 meses em carrossel pode virar um conteúdo pro Reels. Um conteúdo que você fez pro Reels semana passada, semana que vem pode virar um conteúdo em imagem. Então, um mesmo conteúdo pode virar vários conteúdos. Um mesmo tema vira vários temas. Isso além de todas essas outras fontes que eu te dei aqui, que fogem aí literalmente do projeto que você já fez ou da dica que você já publicou. Beleza? Gente, era isso.
Live rapidinha, que nem a live de sexta-feira, né? Que eu esqueci de subir, vou subir pra vocês no YouTube, prometo, vou subir agora à tarde. E aí vocês podem acessar o canal no Telegram, tem destaque com um link no YouTube, canal no Telegram pra vocês acessarem esses replays dessas lives. Mas é importante que vocês assistam e principalmente coloquem a mão na massa. Apliquem, tá? Isso tudo só vai mudar dentro do perfil de vocês, o engajamento vai melhorar no perfil de vocês à medida que vocês têm um conteúdo cada vez mais autêntico. E isso independe da quantidade de seguidores. Tem muita gente que tem 1000 seguidores com conteúdo super autêntico, que vende muito mais do que quem tem 20 mil seguidores com conteúdo mais ou menos ali. Beleza? Então comecem a aplicar essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês. Live de sexta e de terça mais curtinhas, que tá corrido, tá pegado aqui. Alunos do curso de Canva de vocês tá quase pronto. Hoje à noite nós temos, pra quem é aluno, tá? Clube do Livro, com o livro vamos debater sobre os nossos insights, as nossas sacadas, que é uma maneira da gente criar conteúdo também. Atitude Mental Positiva às 18 horas, horário de Brasília, e logo depois, dobradinha, a gente entra na Mentoria 2, que é a produção de conteúdo. Então eu já dei uma pincelada aqui do que a gente vai falar, e mais tarde a gente vai falar muito mais, entrando cada um no feed, harmonização e tal, tá? Beijo pra vocês, boa terça, e a gente se vê sexta-feira às 12h12.